make my body go, make our bodies higher and higher and higher. Boa noite, galera esperta, né? Falo boa noite porque eu só gravo as aulas à noite. Tudo bem? Então vamos lá, pessoal do segundo ano. Vamos aqui para uma lista de exercício para a gente poder aprimorar mais ainda o que vocês já viram e sabem com certeza, porque eu sei que essas turmas do segundo ano são extremamente inteligentes, tá bom? Então vamos ver aqui, né? Nós vamos falar sobre alguns exercícios e, como diz aqui o primeiro slide, falar para vocês. Estes exercícios sobre entropia abordam as principais características desse assunto estudado na termoquímica, certo? Estudado na termoquímica, então você vai ver o seguinte: se nós estamos trabalhando com a termoquímica, né, sabemos que temos a relação com calor, trabalho, né, aquecimento em si, tá? Então vamos para a primeira questão, mediante que aqui não é só entropia nessa listagem de exercício, tá bom? Então vamos ver aqui o nosso primeiro exercício. O primeiro exercício fala para vocês aqui o seguinte, olha, uma questão básica, né, que fala o seguinte para a gente aqui: das alternativas abaixo, qual representa a mudança de estado físico que ocorre na consequência do aumento da entropia do sistema, certo? Então, logo de cara, nós vamos ter que ver o que é entropia. Para fazer um breve comentário sobre entropia. Entropia é o grau de desordem do sistema. Como assim de desordem? Movimento das partículas em si. Então, quer dizer, o estado sólido apresenta pouco movimento, então tem um grau de desordem baixo, certo? O estado líquido já tem uma certa liberdade, então vai apresentar um grau de desordem um pouco maior do que o sólido. Já o estado gasoso, suas partículas estão totalmente dispersas, longe uma das outras, certo? Ou seja, desorganizadas. Então, claro que a desordem vai ser maior no estado gasoso. E quanto maior o grau de desordem, maior vai ser a entropia. Tá certo? Tranquilo? Então vamos ver aqui a letra A. Ele quer saber, no caso, o aumento da entropia, o aumento do grau de desordem. A letra A fala para ti o seguinte: CO2 gasoso, aí tem um quadradozinho que é para separar. Antes do quadrado é reagente, depois do quadrado é produto. Então, CO2 gasoso passou para CO2 sólido. Quer dizer, o que aconteceu aí? Eu tive a mudança do estado do sólido, aliás, do gasoso para o sólido, certo? Do gasoso para o sólido. Logo, então, se eu sair do gasoso, que eu tenho um grau de desordem alto, para o sólido, então a entropia não aumentou, a entropia diminuiu, certo? Então a letra A estaria fora. A letra B diz para ti o seguinte: CO2 líquido passou para CO2 gasoso. Aí sim, o que eu falei para ti? Sólido, líquido, gasoso, certo? A entropia aumenta, ela é em ordem crescente do sólido para o líquido para o gasoso. Então, se eu sair do líquido para o gasoso, a entropia aumentou. Então, a alternativa a ser marcada vai ser a letra B de bola. Vamos então aqui para a nossa segunda questão. A nossa segunda questão diz para ti o seguinte: que assinale a alternativa que está incorreta no que concerne a entropia, no que diz respeito à entropia, certo? O que é que vai ser, né? Geralmente esse tipo de questão já não está caindo mais a questão incorreta, mas no Enem, mas na questão de outros vestibulares pode vir, né? Então, vamos lá. Letra A diz para ti o seguinte: a entropia de gases é geralmente maior do que a dos líquidos, e a entropia dos líquidos é geralmente maior que a dos sólidos. Totalmente correto, né? Grau de desordem
em ordem crescente, sai do sólido para o gasoso. Então, letra A está correta. Letra B. A entropia normalmente aumenta quando um líquido impuro ou um sólido dissolve em um solvente? Nada a ver, não é isso? Grau de desordem vai aumentar com o quê? Até chegar no gasoso. Sólido para o líquido aumenta a entropia. Líquido para o gasoso aumenta ainda mais a entropia. Então, a incorreta seria a letra B de bola. Mas vamos ver as demais? A letra C. A entropia aumenta quando um gás dissolvido escapa de uma solução? Se a entropia dele, tá? Ele já é gasoso, a entropia já é alta, e você coloca ele num ambiente aberto, ele vai se propagar muito mais ainda, ou seja, vai aumentar a desordem e vai aumentar a entropia. Então está correto, ele quer a incorreta. Letra D. A entropia do universo está aumentando continuamente? No início das nossas aulas sobre entropia eu falei, né, que o universo é um sistema desorganizado, ou seja, o universo tem entropia alta. Então também está correto a letra D de dado. Letra E. A entropia de um produto, de um processo complexo, é a soma da entalpia simples desse processo? Sim, totalmente correto. E eu quero a incorreta. Então a alternativa a ser marcada vai ser a letra B de bola. Beleza? Tranquilo? Olha só, muito fácil, não é não? Vamos então para a terceira questão. Já é uma questão que já vai, né, já aumentar o grau de complexidade. Porém, vocês que são mega inteligentes, super estudiosos, né, vão tirar isso de letra. Antes de começar a questão, eu gosto de parabenizar os alunos que mandam muitas questões, tá? O tempo inteiro mandando questões, tirando dúvida, fora do plantão de aula, da aula, certo? Continuem assim, pessoal, que eu vou atender com muito carinho mesmo todos vocês, tá bom? Então vamos para a terceira questão. Diz o seguinte: considere, tá, as supostas variações de entropia, ΔS, nos processos abaixo. Ele fala o seguinte: item 1. A cristalização do sal comum, ΔH maior que zero. Tá? Então, olha, a variação de entropia, a pergunta é, vamos lá, considere as supostas variações de entropia, ΔS, nos processos abaixo. 1. Cristalização do sal comum, variação de entropia maior que zero. Sublimação da naftalina, que é o naftaleno, ΔS, variação de entropia maior que zero. Mistura de água e álcool, ΔS menor que zero. Ferro sólido passando para ferro líquido, ΔS maior que zero. E ar comprimido, ΔS maior que zero. As variações de entropia indicadas nos processos, as variações de entropia indicadas nos processos que estão corretas são, vamos ver. Item 1. A cristalização do sal comum. Tu acha que está correto? Ele fala o seguinte, tá? A cristalização do sal comum. É errado. Errado por quê? Porque ocorre a cristalização. Temos uma agregação de íons, o que caracteriza a diminuição da entropia. Tá? Uma agregação por quê? Cristalização lá de ligações químicas do primeiro ano significa o agrupamento de íons, organização de íons. E se eu estou organizando, então eu não vou ter um processo de entropia maior que zero, que já que eu vou estar totalmente organizado. Então, está errado o item 1, certo? O item 2, sublimação da naftalina. Aí tu vai lembrar, o que é sublimação? Sublimação é a passagem do estado sólido para o estado gasoso, correto? Se eu saio do sólido, que é organizado, que vou para o gasoso, que é desorganizado, então eu tenho um fator que a entropia está aumentando. Então a variação de entropia é maior que zero, tá? Então o item 2 está
totalmente correto. O item 3 agora, diz para ti o seguinte: mistura de água e álcool. Mistura de água e álcool. Bora ver? Água e álcool tá errado, tá? Água e álcool tá errado, olha. Porque ocorre uma dissolução de álcool na água, ou vice-versa, aumentando a entropia. Aumentando a entropia. Claro que o álcool é volátil. Em reação, ele vai esvair-se para o meio ambiente com facilidade. E aí está dizendo aqui que ΔH é menor que zero. Se eu tenho aumentando a entropia, então ΔH maior que zero, então está errado o item 3. Tá, o item 4 agora. Ferro sólido passou para o ferro líquido. Sólido é organizado por líquido, que é mais desorganizado um pouco que o sólido. Então, a entropia aumenta, então com certeza a variação de entropia é maior que zero, então o item 4 está correto. Tá? Por enquanto, só o 2 e o 4. 5. Ar comprimido. Ar comprimido te lembra o que, pessoal? Mistura de gases. Gases, entropia alta porque tem grau de desordem alto. Então também está correto. A alternativa a ser marcada seria 2, 4 e 5. Letra E, alternativa certa. Vamos para a próxima questão. Tranquila também. Olha só, diz para ti: a origem da entropia de um sistema está relacionada com a existência de estados e situações mais prováveis. Durante uma reação química, é possível estimar a variação de entropia molar padrão analisando a diferença entre a entropia dos produtos e dos reagentes, analisando o processo a seguir. Aí ele fala: ocorre aumento de entropia durante os processos. Vamos lá. Item 1. Oxidação do nitrogênio. Oxidação do nitrogênio. Da quarta questão. Como é que a gente pode fazer isso aqui? Vamos ver então como é que eu vou trabalhar isso. Olha lá. É simples. Basta você ver aqui. Olha, oxidação outra vez. Porra, olha que te leva o erro. É oxidação nitrogênio gasoso, O2 gasoso, passando para 2NO gasoso. Então a entropia aumentou. Não aumentou. Não aumentou nada aí. Certo? O que aconteceu aí? Bora ver aqui. Como eu tenho reagente e produto no mesmo estado, gasoso, bora ver como é que fica. Olha só, o cara colocou N2, eu tenho 1 mol de N2. Mol é o número que fica na frente. Mais 2O2. Então quantos mols de reagente eu tenho? 3 mols de reagentes gasosos. E passei para depois da seta, ou seja, depois do quadrado, passei o quê? Para 2NO. De 3 mols no reagente, eu passei para 2 mols no produto. Então a entropia não aumentou. A entropia o quê? Diminuiu. Certo? Então está errado o item 1. Não aumentou, diminuiu. Item 2. A fotossíntese da glicose. 6 CO2 gasoso, 6 águas gasosas, passando para glicose sólida e CO2, né? O2, aliás, gasoso. Certo? Nota bem que eu saio de 2 reagentes gasosos para um sólido e um gasoso. Então a entropia também diminui. Certo? Então está errado o item 2. O item 3. Evaporação da água de roupas úmidas. O que tu entende por evaporação? É a passagem do estado líquido para o estado gasoso. Correto? Então, se eu sair do líquido para o gasoso, então o grau de desordem aumenta. Correto? Já que o gasoso é o mais desorganizado. Então está correto o item 3. O item 4. Dissolução do
KNO3 sólido, que passou para K, gás aquoso, NO3 aquoso. Aquoso é um intermediário, não é um estado, correto? Mas nota bem que eu tenho um mol de um sólido, tá? Um mol de um sólido, passando para 2 mols de produto, de 2 produtos aquosos. Então, claro, evidentemente, que também está errado. Então, eu tenho apenas o item 3 correto, letra B de bola. Correto? Tranquilo, pessoal? Beleza? Então, vamos mais adiante. Vamos mais adiante, tá? Agora nós vamos para a nossa quinta questão, tá? Quinta questão agora, vamos trabalhar com os processos endotérmicos e exotérmicos, tá? Bora ver aqui. Primeiro processo, ele fala assim: considere as duas situações mostradas nas imagens a seguir. Olha, aqui eu tenho a famosa boca do feijão, do feijão não, perdão, boca do fogão, né, que cozinha o feijão, tá? E ela está ligada. Isso aí você não está vendo uma chama? O que eu falei para ti? Chama é queima. Toda queima libera. E toda liberação é o quê? Um processo exotérmico. Então, a letra A diz: qual processo é representado pela imagem 1? Exotérmico, porque é a liberação de calor. A imagem 2, agora, olha, a imagem 2 tem as roupas secando no varal, tá? Secando no varal. Presta bem atenção um detalhe. Quando a passagem do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, são processos endotérmicos, são aqueles que o quê? Absorvem calor. A passagem do gasoso para o líquido e do líquido para o sólido são processos exotérmicos, que liberam calor. Então, para você poder secar, né? Para você poder secar, então você vai ter que absorver. De que maneira? Olha, é um processo, o segundo item, a letra B, é um processo endotérmico. Pô, mas endotérmico absorve? Como assim se fica quente? Calma. Por quê? A roupa está molhada, tá? A roupa está molhada, está no varal, está molhada. O que acontece? Ela vai absorver quem? Os raios solares para poder secar a roupa. Não é isso? Então é um processo endotérmico, né? O item B. Tranquilo, pessoal? Bora para a sexta questão. Sexta questão também é uma questão tranquilo, né? Olha só, a equação abaixo representa a transformação de óxido de ferro 3 em ferro metálico, tá? Beleza, certo? Tá vendo esse quadradozinho aqui que tá aí nesse teu slide? Significa que o que está na esquerda é reagente, antes do quadradozinho, depois do quadradozinho é produto. Nota bem que eu tenho um calor positivo no reagente. Calor positivo no reagente significa que eu tenho processo endotérmico. Então, o processo, olha, a equação acima é uma reação exotérmica? Não, não é uma reação exotérmica, é uma reação endotérmica. Está errado a letra A. Letra B. O processo representado pela equação é endotérmico? Sim, é um processo endotérmico porque eu tenho um calor positivo no reagente, que significa que eu estou absorvendo este calor. Correto? Tranquilo? Olha só. Mas agora nós vamos para a sétima questão. Como eu falei agora há pouco, né, na explicação, um processo que sai do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, estou aumentando o que? A absorção, ou seja, são processos endotérmicos. Do gasoso para o líquido, do líquido para o sólido, são processos que eu vou ter que liberar calor, tá bom? Então, processo exotérmico. Nota bem que aqui eu tenho, olha, ele fala aqui uma cuba de gelo passando para a água, né? Classifique cada mudança de estado em endotérmico e exotérmico. Então, a fusão é o quê?
A fusão é um processo o quê? Endotérmico. A evaporação, que é do líquido para o gasoso, também é o quê? Endotérmico. Tá certo? Agora que eu tenho, aqui que ele colocou para ti, a liquefação é o quê? Se eu estou passando do gasoso para o líquido, então tem um processo exotérmico. E do líquido para o sólido, que é a solidificação, também é um processo exotérmico. Sendo que aqui embaixo, tá, eu tenho duas setas, uma indo para a direita e outra indo para a esquerda, que é a sublimação e a ressublimação. A sublimação é a passagem do sólido para o gasoso, que é endotérmico. E a seta que aponta para a esquerda seria a passagem do gasoso para o sólido, que é a ressublimação, que é um processo exotérmico. Respondida a questão, também tranquila. O que poderia confundir é essa sublimação e ressublimação. Bem, a oitava questão também é uma questão fácil, fácil, fácil. Olha lá. Ao se sair molhado em um local aberto, tá? Mesmo em dias quentes, sente-se uma sensação de frio. Esse fenômeno está relacionado com a evaporação da água, que no caso está em contato com o corpo humano. Essa sensação de frio explica-se corretamente pelo fato de que a evaporação da água, olha lá, evaporação, tu estás, né? Tu está molhado, vai evaporar, ou seja, a água vai virar vapor. Então o que eu falei para ti? Sólido, líquido, líquido, gasoso ou vapor é um processo que endotérmico. Então vamos ver, letra A. É um processo endotérmico e cede calor do corpo? O que é o processo endotérmico? Endotérmico absorve calor. Então, letra B. É um processo endotérmico e retira calor do corpo? Letra C. É um processo exotérmico e cede calor? Não, não é exotérmico. Tá? É um processo endotérmico. Agora vamos ver. Ah, porque endotérmico é um processo. O que tu lembra? Que endotérmico é um processo que absorve calor, né? É isso que tu aprendeu. Absorve calor. Tá, tranquilo. Mas isso, vamos ver aqui. Absorve calor. Então, se ele vai absorver, ele vai ganhar calor para o corpo. Tá bom? Então, ele cede calor, ele retira, olha, ele cede calor para o corpo, ele retira calor do corpo, ele cede, ou seja, ele vai absorver. Então, a letra A, a alternativa, né, a ser marcada. Tudo bem? A interpretação que mata às vezes, não, pessoal? Mas normal. Tenho certeza que vocês vão arrebentar em qualquer concurso que apareça essa questão de termoquímica. Nona questão. Também, olha só. A imagem a seguir, tá, mostra a utilização de uma bolsa de gelo instantâneo para aliviar uma lesão no joelho. A reação entre os componentes da bolsa produz uma sensação de frio. Classifique o sistema endotérmico ou exotérmico e justifique sua resposta. É bem simples. Geralmente, tá? Geralmente ocorre a absorção. A tua pele, é como se estivesse passando álcool. Quando você passa álcool na tua pele, o que acontece? Fica ligeiramente resfriado, ou seja, você absorveu o calor do álcool. Então é um processo endotérmico. O que acontece também aí? Quando você vai colocar essa bolsa de gelo na tua pele, tá? Na tua epiderme, o que acontece? Ela vai resfriar. Ou seja, ela vai absorver o calor daquela bolsa. Então seria aqui no caso um processo endotérmico, tá? Endotérmico, e justifique sua resposta. É bem simples. Você vai absorver o calor, tá? O calor que está naquela bolsa. Então, se você vai absorver o calor, tua pele está numa temperatura normal, ela vai tendenciar o que? Ficar resfriada. Ou seja, ela absorveu o calor daquele corpo. Tudo bem?
Tranquilo? Olha lá. Décima questão. Ó, décima questão. Então, agora eu tenho para ti o seguinte. Olha lá. Em uma cozinha estão ocorrendo os seguintes processos: gás queimando em uma das bocas do fogão. Tá? 2. Água fervendo em uma panela que se encontra sobre uma boca de fogão. Com relação a esses processos, podemos afirmar que, vamos ver, olha só, gás queimando, já matou tudo. Queima é liberação de calor. Então, é um processo exotérmico. É exotérmico. Já matamos o 1. 2. Pô, aí tu vai pensar, se que a boca está queimando, então é exotérmico. Então 2 também, que está em cima do fogo, está também queimando. Então também é exotérmico. Não, está errado. Água fervendo, olha só, água fervendo em uma panela que se encontra sobre essa boca de fogão. É um processo o quê? Endotérmico. Presta bem atenção que a boca queimando está liberando o calor. A panela que está sobre aquela boca está absorvendo o calor, por isso que ela aumentou aquela temperatura. Está entendendo? Então, no caso, seria 1 e 2 exotérmicos? Não. 1 exotérmico e 2 endotérmicos? Sim. Letra B de bola, alternativa a ser marcada. Tá bom, pessoal? Tranquilo? Então foi um prazer resolver esses 10 exercícios com vocês. Sei que virão outros ainda, que a gente precisa resolver mais exercícios. Vou mandar, possivelmente amanhã ou depois, uma lista de exercícios para vocês. Tudo bem? Tranquilo? Pessoal, um forte abraço a todos aí. Fiquem com Deus.